Estamos de volta agora para falar sobre o incêndio no Hospital Badim, aqui no Rio. Os peritos retomaram agora de manhã as investigações sobre as causas desse incêndio que matou 11 pacientes no Hospital Badim, na zona norte do Rio. Uma análise inicial concluiu que o fogo começou num gerador de energia. A Mariana Queiroz está, então, por lá, acompanha todos os trabalhos e vai atualizar para a gente. Então, Mariana, bom dia. Qual área que os peritos estão trabalhando agora? Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Bom, os peritos estão exatamente no subsolo do hospital, que é onde fica o gerador, que, como você disse, Camila, é onde tem essa informação inicial de que o fogo começou. Ontem a gente também passou todo o dia aqui acompanhando ao vivo toda a movimentação da perícia. Os peritos, eles também estiveram aqui, mas não puderam concluir a perícia porque o local ainda estava com muita água, estava alagado, justamente a água que foi utilizada pelos bombeiros para tentar controlar o incêndio. Então essa água teve que ser bombeada, retirada. Eles também tinham que ter uma iluminação específica para trabalhar no local, mas hoje eles já estão fazendo isso. A perícia, nós temos essas imagens da chegada dos peritos aqui no Hospital Badim, na zona norte do Rio de Janeiro. Eles chegaram por volta de 8h20 da manhã, 10 minutos depois eles já entraram e começaram a fazer a perícia. Eles permanecem lá dentro periciando todo o local. A gente também tem imagens, as fotos internas, do hospital, mostrando toda a destruição, como o fogo consumiu todo o hospital, muitos aparelhos que ficaram completamente destruídos, como por exemplo um aparelho de tomografia, os corredores também. Aí sim a gente consegue ter uma dimensão maior de tudo que aconteceu lá dentro, de tudo que os pacientes passaram. Aqui também na porta do hospital ontem chegou a ter um pronunciamento de um diretor médico do hospital falando alguns números atualizados para a gente em relação a essa tragédia que aconteceu aqui no hospital. Os últimos números que a gente tem no momento, passados, portanto, pela direção do hospital, é que o hospital tinha 103 pacientes, 77 estão internados, foram levados inclusive para outras 12 unidades que deram apoio para receber essas pessoas, 11 mortes confirmadas e 20 funcionários que também inalaram muita fumaça, eles também tiveram que ser internados. Bom, mais cedo, aqui na porta do hospital também, Camila, uma cena até curiosa, Uma senhora estava passando aqui na porta do hospital e ela estava internada também no hospital, porque além de ser paciente, ela também mora aqui perto. Então a gente conversou com ela e ela falou um pouco sobre tudo, como tudo aconteceu. Ela disse inclusive que não tinha noção do tamanho do incêndio enquanto ela estava lá dentro. Que ela conseguiu sair com calma, ela estava no 2º andar, ela estava bem, ela estava internada há 8 dias com um princípio de infarto, mas ela conseguia andar bem, conseguia se movimentar. E só quando ela saiu do hospital que ela teve a dimensão de tudo o que estava acontecendo. Vamos ver essa entrevista. A gente não tem noção da proporção das coisas, não tem, só tem a noção quando a gente está aqui do lado de fora que a gente vê aquele tumulto todo, aquela correria, aquela gritaria, mas lá dentro a gente não tem noção do que está acontecendo, não tinha a mínima noção. Quando olha essa imagem, o que a senhora sente? Muito triste, porque eu só me trato aqui nesse hospital. Ai, gente, dá licença. Olha, para falar mais sobre esse incêndio, entender o protocolo, as causas, a gente recebe aqui no estúdio o Gustavo Cunha Mello, que é especialista em gerenciamento de risco. Primeiro, Gustavo, bom dia. Bom dia. Obrigada pela sua presença e pelos esclarecimentos importantes, que esse assunto merece. Para começar, trazendo um pouco desse assunto para a nossa rotina, esse risco de curto-circuito, de incêndio. Em casa, quais são as situações que a gente pode estender um cuidado ou um protocolo? Bom, na casa das pessoas, ótima pergunta que permite que as pessoas coloquem isso na sua vida privada. Na casa das pessoas, ela tem que se preocupar com o risco elétrico, óbvio, verificar o seu quadro de luz, verificar se não está muita coisa ligada na mesma tomada, se a voltagem dos equipamentos está adequada. Por exemplo, geladeiras é 220, é bom que ela fique num disjuntor e ela isolada de outros equipamentos. Não adianta botar 2 geladeiras, mesmo que sejam as 2 de 220, na mesma tomada. Ar-condicionado idem, que tem um disjuntor só para ele. Então, chamar um técnico de eletricista que entenda do assunto, ver se tem que ter aumento de carga, ver se o quadro está de acordo com as normas técnicas da BNT que mudaram, se aquele seu disjuntor é aquele preto antigo, com aquele botãozinho gordinho, tem que mudar, já tem um disjuntor mais moderno. A fiação por dentro da parede tem que ter o calibre necessário para a voltagem que vai ser colocada ali. Então as pessoas vão mudando suas casas, fazem reformas, vão instalando mais coisa elétrica naquela parte. Já tem uma tomada, mas será que ela está adaptada ao que você está carregando ali? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é gás, tem que verificar suas instalações de gás sempre, rotineiramente.
tem aquecedor de gás, tem muito acidente aqui no Brasil, Camila, com pessoas morrendo com gás, principalmente dentro de banheiro, prédios antigos. As pessoas têm que verificar o gás, se não cada 6 meses, a cada ano, constantemente fazendo revisão do aparelho e para evitar acidentes dentro de casa. Isso para falar das residências. A gente está trazendo esse debate para o nosso cotidiano, falando de casa, justamente porque existe a suspeita de que houve ali um curto-circuito. Para falar sobre o protocolo, especificamente em relação ao caso do Hospital Badim, a Mariana Queiroz está, então, com o entrevistado, que é o diretor de treinamento de bombeiros. Eu queria que você apresentasse, Mariana, o Alexandre para a gente e também falasse um pouco desse protocolo que pode ser seguido e o nosso entrevistado também pode esclarecer para a gente. Muito bom dia para os dois. Bom dia, Camila. Só para apresentar ele rapidamente, como você disse, é o Alexandre Santos. Ele tem uma empresa que faz um centro de treinamento e consultoria profissional justamente nessa área. Então, a Camila já estava perguntando para você, Alexandre, em relação a esse protocolo. O que você pode falar para a gente já num protocolo como esse aqui no hospital, em casos de incêndio? O que deve acontecer? Bom dia, Mariana. Bom dia, Camila. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Então, infelizmente, essa tragédia que aconteceu no Hospital Badim, ela é uma tragédia que poderia ser evitada. Como você mesmo disse, podendo seguir alguns protocolos que, infelizmente, não foram seguidos. Hoje, nós temos no Rio de Janeiro a SEDEC 31, desde 2013, regulamentando essas questões relacionadas à prevenção e combate a incêndio. Então, o que a gente viu, através de outras reportagens que antecederam essa tragédia, foi que, infelizmente, pelo gerador estar no subsolo e mediante esse curto-circuito, houve uma propagação do incêndio para os andares superiores, aonde a fumaça, que foi a que mais houve causa de óbito, infelizmente, nessas 11 vítimas, foi um potencializador da tragédia. Então, protocolos poderiam ser evitados seguindo a SEDEC 31 de 2013 e também outros protocolos que, inclusive, agora nós temos a alegria do prefeito do Rio, ele vai assinar a PLC 81 de 2018, que fala da obrigatoriedade de bombeiros civis no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, aonde nesse hospital e em outros lugares de grande circulação de pessoas e numa planta com edificação como essa, possa estar instalado a presença de bombeiros profissionais civis. Bombeiros civis. Os bombeiros civis, pela SEDEC 31 no Rio de Janeiro, eles têm um curso de formação de 80 horas, onde é abordado no curso de formação questões de noções de combate a incêndio, questões de noção de primeiros socorros, resgate e salvamento em altura, resgate e salvamento em ambiente confinado e primeira resposta para acidente com produtos perigosos. Esses protocolos que são adotados nesse curso de formação poderiam, com esse profissional estando locado no Hospital Badim, assim como em outras edificações, indústrias, metalúrgicas, campo de futebol, comércios, hipermercados, escolas, universidades, condomínios residenciais, poderiam fazer com que essa tragédia pudesse ser evitada. Camila. Mariana e Alexandre, a gente volta aqui para falar com o Gustavo um pouco de trazer isso para a rotina. Em casa, óbvio, ninguém vai poder ter um brigadista, né, uma norma tão específica assim, mas a gente está falando da parte elétrica, da caixa de luz, mas também tem outros cuidados básicos ou talvez uma cultura que o brasileiro possa ter, como, por exemplo, o uso do extintor, guardadas as formas ali de armazenagem, porque, na verdade, não se usa muito, né, Gustavo? Eu acho que as pessoas deveriam ter extintor em casa. O mais fácil é comprar o extintor ABC. Não é caro, uma coisa que com R$200 ou menos de R$200 as pessoas conseguem comprar um extintor. Você tem uma churrasqueira em casa, coloca um extintor não dentro, nem próximo ao calor, a parte da churrasqueira. Você pode ter um armário ali próximo, você deixa guardado, vai fazer o churrasco, tira o extintor, coloca em lugar visível, etc. Dentro da cozinha é bom ter um extintor. Se você tem um princípio de incêndio, não adianta só ter o extintor. Faça um treinamento, o Corpo de Bombeiros colabora com isso, Corpo de Bombeiros próximo à sua região, se você for lá, você vai encontrar treinamentos para isso, ou eles indicam algum treinamento, e você ensina a pessoa que trabalha na sua casa, as pessoas que moram com você, a usar o extintor. Isso é fundamental, as pessoas evitam princípios de incêndio com extintor. Não conseguiu apagar o incêndio, é sair de casa, é óbvio, chamar o bombeiro, descer, vai para a rua. Agora, as pessoas deveriam ter um extintor ABC, porque combateria uma grande parte de incêndios. Incêndios de hospital, está falando do Badim, 83% dos incêndios de hospital
terminam no local onde começaram, porque houve o combate. Quando você tem, o meu colega falou de brigadista civil, o que é isso? É um bombeiro, uma pessoa vestida de bombeiro, que só tem a função de ser bombeiro. Ele não é um enfermeiro ou um porteiro que também entende de combater o incêndio. Ele é uma pessoa que foi treinada pelo bombeiro para ser bombeiro e está ali o dia inteiro como bombeiro. Fica fiscalizando, fica olhando. O princípio, o combate do incêndio, no princípio, é fundamental. Isso diminui 83% os grandes sinistros. Ok, olha, Mariana, Alexandre, agradeço aí pela entrevista, pelo debate. E olha, esse incêndio com 11 vítimas não é um fato isolado no Brasil. Nos últimos anos, o país tem acompanhado graves incêndios em prédios públicos e privados. Tragédias que destruíram parte da nossa história e custaram muitas vidas. Era rubro e era negro. Na imagem, o clarão do fogo e o ainda breu da noite. Um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado teria sido a causa de um incêndio no alojamento do Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro. 10 jovens entre 14 e 17 anos, jogadores de base do clube, morreram. Outros 3 ficaram feridos. O Ninho do Urubu chegou a ser fechado pela Prefeitura do Rio, mas o clube conseguiu uma liminar na Justiça e reabriu o local. 8 meses depois da tragédia, o Flamengo e a maioria das famílias das vítimas ainda buscam acordos de indenização. Até agora, ninguém foi preso. Cinzas, escombros, história incendiada. Em poucas horas, um acervo com 20 milhões de itens virou cinzas numa noite de domingo. O incêndio que atingiu o maior museu de história natural do Brasil, o Museu Nacional, consumiu quase a totalidade do acervo histórico e científico construído ao longo de 200 anos. O edifício, antiga residência dos imperadores do Brasil, foi quase destruído. Só a fachada ficou de pé. A Polícia Federal ainda investiga as causas do acidente, que pode ter sido causado por um curto-circuito. Não houve registro de vítimas. A direção do museu pretende reabrir parte do prédio em 2022. No alto da torre principal, o relógio centenário ainda funcionava. Era testemunha da destruição. Dias antes do Natal de 2015, o fogo destruía o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, no centenário edifício da Estação da Luz. Depois de 3 anos e meio, a Polícia Civil concluiu o inquérito do caso sem apontar culpados pelo incêndio, que destruiu o museu e provocou a morte de um bombeiro civil. Laudo do Instituto de Criminalística apontou a causa do acidente, um defeito num dos holofotes do prédio. Na época do incêndio, em entrevista à Globo News, a curadora do museu disse que os arquivos e os acervos de todo o conteúdo não seria perdido, pois existiam cópias do acervo digital, tanto das exposições permanentes como das temporárias, e que tudo poderia ser refeito. A previsão de reabertura do museu é em 2020. E a gente continua aqui com o Gustavo para falar sobre essa questão dos incêndios. O Gustavo, que é especialista em gerenciamento de risco. Gustavo, Rio de Janeiro, no último ano, mais de 3 incêndios. Qual que é o panorama que a cidade vive? A gente tem incêndio quase todo mês, vários. Acontece que eles se tornam grandes, é uma minoria. O que você falou é uma minoria. A gente tem um problema cultural, das pessoas entenderem que tem que investir em prevenção. Infelizmente isso não aparece, até para o poder público, né? Aparece quando ele constrói uma ponte, quando ele investe em prevenção de acidentes, isso não aparece como marketing político. Então, e nas pessoas também, as empresas, isso aí é custo, não vai gerar, não é core business, não é o gerador de riqueza para a empresa. Então, as empresas também têm esse pensamento, é cultural no Brasil. A gente tem que mudar isso e tentar entender que um time de futebol não joga sem um goleiro, que você precisa ter uma prevenção, você precisa ter resiliência, a sua empresa precisa se perpetuar. Um grande acidente pode destruir a vida da sua empresa. Então, problema cultural. Em segundo momento, as pessoas também precisam aprender que não adianta eu investir num sistema protecional, colocar sprinklers, detetores de fumaça, sprinklers são chuveiros automáticos, detetores de fumaça, entre outros equipamentos protecionais, e esquecê-los.
Né? Esquecer da manutenção, que é de tempos em tempos. Exatamente, eu tenho uma manutenção periódica, eles requerem manutenção e testes, e também o treinamento de pessoas. Também não adianta ter o sistema protecional se as pessoas que ali transitam não sabem usá-lo e não sabem como agir, ter um plano de emergência e por aí vai. E mesmo um plano de emergência, ele tem que ter, ele é dinâmico, ele precisa evoluir, todo ano ser revisto. E então as pessoas precisam entender isso. E investir também nessa coisa que você falou, né, Gustavo, de profissionalizar. Não adianta estar num espaço em que um profissional tem uma função e acumula ali uma coisa de emergência, quase que um brigadista sem ser. É verdade. E tem a questão do turnover, quer dizer, a rotatividade de pessoas. Você treina uma equipe, treina um time para fazer um procedimento numa emergência e essa equipe é mudada, ela não é reciclada e por aí vai. Então é dinâmico. Gerenciamento de risco é dinâmico, até porque o risco é dinâmico. Vou dar um exemplo. Condomínios comerciais. Existem prédios comerciais nos centros das grandes cidades do Brasil. Ali, vamos imaginar que foi projetado lá atrás por um engenheiro e ele tem uma escada de incêndio de um determinado diâmetro. Se você aumentou a quantidade de pessoas que ali transitam, tem que ser revisto se aquela escada dá vazão. Outra coisa, as portas corta-fogo em condomínios. Fica aberto, serve de passagem, coloca ali uma madeirinha para prender a porta enferruja, não tem mais a mesma... As portas de incêndio precisam de manutenção também constante. Não adianta ter e esquecer, né? E ela tem que ficar fechada o tempo todo, ela tem que permanecer fechada. Se começar um incêndio, você não sabe dizer que horas e que dia vai começar o incêndio. Se ele começar, a porta tinha que estar fechada para evitar que a fumaça se alastre, como aconteceu no Badim. O que mais prejudicou foi a fumaça. Agora, como a fumaça de uma coisa que está no subsolo, chega em questão de minutos no 5º andar. Não era para acontecer isso. Esses sistemas protecionais, eles não existem para anular o incêndio. O incêndio vai acontecer. Eles existem para dar até 30 minutos para as pessoas conseguirem sair do prédio. É para isso que existe sistema protecional. E o porquê que isso não aconteceu, que é a grande pergunta desse caso? Entre muitos outros. Todos os outros exemplos que vocês deram aqui, até a Boate Kiss e tudo mais, é completa ausência de gestão de risco, de sistema protecional, de pensar essa cultura. Tá certo, Gustavo. Muito obrigado pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Estamos de volta e vamos falar ao vivo com o repórter Diego Aidar, que acompanha os enterros de algumas vítimas do incêndio do Hospital Badim. Diego, bom dia para você. Oi Camila, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a Globo News, né? Mais uma manhã triste e a gente vai ouvindo histórias, né? Conhecendo um pouco mais dessas vítimas. Um dos enterros que vão acontecer aqui no cemitério do Catumbi é o da dona Irene Freitas, de 83 anos. Agora há pouco, Camila, eu estava conversando com o filho dela. Ele me disse o seguinte: ela do ano passado para cá ficou com a saúde mais debilitada depois que perdeu o marido, 40 anos de casamento, e foi internada lá no Hospital Badim, que pegou fogo, há mais ou menos 18 dias. Ela estava com dificuldade para respirar e estava se sentindo muito fraca. Então ela estava lá aguardando para passar por uma bateria de exames. Ele ficou sabendo do incêndio pela televisão. Nossa programação local aqui no Rio entrou ao vivo assim que a gente ficou sabendo do incêndio. A esposa dele ligou, falou que estava vendo pela televisão. Ele pegou o carro e correu para o hospital. Chegando lá, ele não conseguiu encontrar a mãe e aí depois de algumas horas ficou sabendo que a dona Irene tinha sido levada para o Instituto Médico Legal, né? Infelizmente recebeu a notícia que a mãe não tinha sobrevivido. O enterro dela vai acontecer daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã. Eu estou no cemitério, Camila, onde vão acontecer 3 enterros e todos esses 3 estão marcados para o mesmo horário, para as 11 horas. Além da dona Irene, eu estou aqui com a listinha, também vai ser enterrado o seu Virgílio Claudino da Silva, de 66 anos, e a dona Marlene Menezes Fraga, de 85 anos. Em outros cemitérios da cidade, mais 3 enterros: o da Luísa dos Santos Melo, de 88 anos, o da Darcy Rocha Dias, também de 88 anos, e o da Maria Alice Teixeira da Costa, de 75 anos. A gente lembra que esse incêndio, em princípio, com informações que vieram do próprio hospital, começaram no gerador e a Polícia Civil está investigando as causas, né? Que mesmo que esse incêndio tenha começado no gerador, o que ocasionou esse incêndio? Tudo isso vai ser investigado. Camila. Diego, obrigada pelas suas informações, você que sabe tudo sobre esse caso, e o que a gente espera, claro, além de tentar dar um conforto às vítimas, é uma resposta rápida
que a gente vai também cobrar das autoridades. Obrigada, bom trabalho. Voltamos para falar sobre a perícia para analisar as causas do incêndio no Hospital Badim, no Rio. Essa perícia acaba de terminar. A Mariana Queiroz já está aqui no telão com a gente, tem todas as informações atualizadas. Bom dia, Mariana. Bom dia, Camila, mais uma vez. Bom, essa perícia aqui no local, exatamente no subsolo aqui do hospital, ela terminou há alguns minutos, ou seja, ela durou cerca de 2 horas. 3 policiais foram os responsáveis por essa perícia. O que eles disseram? Que eles conseguiram, de fato, periciar todo o local. Eles, inclusive, retiraram várias peças do gerador, isso porque a polícia já falou que o incêndio começou, sim, de fato, no gerador. Então, várias peças importantes para essa investigação foram retiradas, mas uma peça ficou faltando. E por isso, os policiais, eles ainda devem retornar aqui ao hospital. Eles não deram uma data prevista para isso acontecer, porque eles querem retornar junto com a empresa que é responsável pela manutenção do gerador. Então, assim, a perícia toda foi feita, mas como eles querem ainda uma única peça para ser analisada, eles ainda vão retornar aqui mais uma vez. Isso pode acontecer talvez na segunda-feira, segundo um dos peritos me falou, para conseguir retirar tudo que é necessário para esse trabalho de investigação. O delegado, que é o responsável por esse caso, responsável por toda essa investigação, falou com a imprensa logo no fim aqui da perícia. Vamos ver um trechinho dessa entrevista. Foi terminada a perícia, apenas vamos preservar o gerador, porque nós temos que retirar uma peça do gerador para fazer um teste de bancada e somente com a ajuda da empresa que faz a manutenção do gerador, que eles têm as ferramentas adequadas. Então vai fazer um estudo mais aprofundado para saber a manutenção e como se deu esse problema que gerou o incêndio. Então por isso que precisa fazer esses testes de bancada. A gente pode falar preliminarmente que o problema foi no gerador.